Olá a todos, mais uma vez quero saudar a todos os nossos inscritos e os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero vos saudar com glórias a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem vos fala é o pastor Edmar Pinheiro, da Assembleia de Deus Ministério Porta Estreita, aqui da capital Brasília, Distrito Federal, mais precisamente no bairro da cidade Estrutural. Quero deixar aí mais uma vez aí para todos nós, claro que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Eu quero deixar uma palavra, um alerta, né? Um alerta para todos que assistirem, ou que tiverem acesso a este vídeo no YouTube, né? Falando um pouco da palavra de Deus nesses tempos de festividades, onde quase o mundo inteiro está comemorando aí um Natal, né? Um Natal, que para nós que somos leitores e procuramos praticar a palavra de Deus, nós sabemos que é uma data que não bate com o nascimento do verdadeiro Jesus, né? Daquele Jesus que nasceu numa manjedoura, né? Aquele Jesus que, na realidade, que nasce realmente para o mundo aí, em Belém da Judéia, mas ainda não nasceu em muitos corações, não nasceu em muitos lares, não nasceu em muitas vidas. E antes de trazer uma palavra amiga aqui, eu quero dizer que a igreja verdadeira, ela sempre vai na contramão do mundo, quando diz a Bíblia, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque enquanto o mundo comemora com as suas farras, seus festejos, com suas bebidas alcoólicas, com suas drogas, um falso nascimento, um nascimento que nunca existiu dia 25 de dezembro, enquanto eles comemoram com as suas farras e festejos, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Enquanto o mundo aí fora, e muitas igrejas que dizem ser evangélicas, comemoram, infelizmente, esta falsa data, onde Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. Jesus, pelo calendário judaico, que não é igual ao nosso calendário, Jesus nasceu aí em meados do mês de outubro, né? Se você for conferir, se você for leitor da palavra e for um curioso, você vai descobrir. Mas a palavra não é esta. A palavra que hoje eu tenho para cada um de nós é aqui em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, do 1 ao 7, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que, para quem entende, estamos falando aqui do personagem que é o anticristo. Assuntos que as pessoas não gostam de falar, assuntos que as pessoas não gostam nem de assistir, né? Eu vejo aí pessoas postando tantas coisas fúteis, né, no YouTube, e milhões de visualizações, mas quando se trata da palavra de Deus, são poucas as visualizações, né? Então aqui está falando da apostasia. Primeiro a apostasia, para depois a manifestação do anticristo, o antimessias, que virá para governar o mundo por 7 anos. E espero eu, conforme eu creio na palavra de Deus, que Jesus virá antes para buscar a sua igreja, uma igreja fiel, como disse o próprio Paulo ao Timóteo, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja que não se mistura com estas festas pagãs, uma igreja não idólatra, uma igreja não vaidosa, uma igreja não sensual, uma igreja virgem. Porque Jesus, segundo a Bíblia, está preparado o casamento. Então, se é um casamento com Jesus, ele não vai vir buscar uma igreja que se comporta como uma meretriz,
né? Então aí nós estamos no tempo de apostasia, não é isso? E aqui diz, de maneira, apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. O filho da perdição, que nem Judas, né? Nasceu para se perder. Nasceu para se levantar contra Deus e tudo aquilo que se chama Deus. E vai querer se assentar no trono de Deus, né? Então, tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Essas enchentes, essa destruição no sul da Bahia, esses vulcões entrando em erupção, tufões, tsunamis, que logo, logo vai acontecer alguns por aí, como já aconteceram há tantos anos atrás, né? Um ciclone que circulou por 360 quilômetros dos Estados Unidos, destruindo muitos estados, muitas cidades dos Estados Unidos, deixando uma desgraça, uma destruição para trás. Nós sabemos, claro, que é a ação do homem, aí é a ação dos donos do mundo. Os donos do mundo, não tenho medo de falar, é os donos do mundo que querem dominar o mundo, que acham que vão dominar o mundo, mas na realidade eles também estão sendo enganados, porque eles vão ter que entregar o domínio do mundo nas mãos do anticristo. O anticristo, ele é egoísta, ele vai governar sozinho. Ele vai governar auxiliado pelo falso profeta e por aqueles que aderirem. É como se fosse um governo mundial que vai acontecer, em que ele vai ter os seus administradores regionais, ele vai ter só aqueles que administram por regiões. Então, esse anticristo, ele vai se manifestar. E tudo isso que está acontecendo, essas pandemias, esses vírus que dizem que foram vazados de laboratório, aí tudo é invenção do homem, tudo é o homem que está contribuindo para a destruição da desgraça da humanidade e que Deus está irado. Deus está irado. Mas em Apocalipse vai deixar bem claro que Deus vai derramar as 7 taças da sua ira sobre aqueles que vão na contramão de Deus, daqueles que insultam Deus, daqueles que provocam Deus, daqueles que odeiam Deus, daqueles que odeiam a palavra de Deus, né? Então aqui diz mais ainda, não vos lembrais de que estas coisas já vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Esse aqui que está resistindo, para quem não sabe, chama-se Espírito Santo de Deus. É ele que resiste, porque ele está na terra. Deus em espírito na terra, resistindo, segurando, para que o anticristo não se manifeste antes da hora, para que a igreja seja adornada, para que a igreja seja santificada e seja levada nas nuvens, como disse Paulo, que será no abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, 52. Então, meus amados, a igreja, ela está cercada, a igreja santa, a igreja não se mistura com a prostituição, a igreja que não se mistura com a lascívia, com os adultérios, com as idolatrias modernas, igreja santa, igreja que não aceita a pornografia, igreja que combate o pecado. A Bíblia diz que Deus ama, Jesus ama o pecador, aborrece o pecado, nós amamos o pecador e aborrecemos o pecado. Nós não queremos amar o pecado e aborrecer o pecador, está errado. Então nós vamos na contramão, a igreja na contramão. A igreja não pode aceitar, a igreja não pode se misturar, porque deixa bem claro, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E deixa bem claro a Bíblia Sagrada, quem faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a igreja precisa ser santa, lavada, remida, comprada, santificada, para a glória do santo nome de Jesus, que Jesus não vai buscar uma igreja com enfeites de prostituta, conforme está escrito lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10, conforme está escrito em Isaías 3,16, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 3, conforme está escrito em 1 Timóteo 2,15, né? Então, Jesus virá buscar uma igreja lavada, remida, comprada, santa. A igreja santa não se mistura.
A igreja santa, ela não é conivente com o pecado. Ela não pode. A Bíblia diz que nós não podemos ser cúmplices. Nós não podemos ser cúmplices do pecado. Não podemos nem andar com esse tipo de gente. Então a igreja é uma igreja de oração, que busca, que clama, que ora, que chora, que padece, mas é uma igreja gloriosa. Uma igreja que vai subir aos céus. Então deixa bem claro aí que o anticristo há de se manifestar a qualquer momento. Isso aí é fato. É cumprimento da palavra. Doa em quem doer. Acreditando você não, seja você ateu, ateia, seja você macumbeiro, espírita, maçom, feiticeiro, a palavra de Deus vai se cumprir. Portanto, é necessário, como diz a palavra de Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegue-se a Deus. Aceite somente Jesus como seu Salvador. Largue este mundo. Igrejas que estão se tornando igrejas mundanas. Volte-se ao seu primeiro amor. Igrejas mundanas que têm deixado a vaidade, a sensualidade dominar, têm deixado Jezabel dominar os seus grandes templos, têm deixado a ganância, têm deixado a doutrina da prosperidade dominar os seus grandes templos. Pastores, acordem. Diz a Bíblia Sagrada: desperta tu que dormes, o sono da negligência. Estava Jonas ali no porão, tudo se quebrando, o barco quase indo a pique, o mar estava furioso, estava Jonas no porão dormindo. Será que você está do mesmo jeito? Está no porão dormindo e não se preocupa com a igreja do Senhor, não se preocupa com o seu ministério, não se preocupa com aquilo que Deus mandou você fazer? Então é hora de despertarmos do sono. Vamos nos voltar a Deus, como diz a palavra. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, porque o anticristo ele vai vir aí, e ele é mau. Ele é o iníquo, ele é o filho da perdição. É preciso que a igreja volte-se ao seu primeiro amor para pregar o evangelho genuíno, para que as pessoas se convertam de verdade, para que não seja uma igreja manipulada, uma igreja maquiada, uma igreja que tem se tornado um sepulcro caiado, bonita por fora, fedida por dentro. Então vamos ficar com essa alerta, porque se o anticristo vem aí, é sinal de que Jesus já está às portas. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.